Não, de cansaço mesmo. Calma que já está chegando, as férias estão chegando, vocês vão descansar um pouquinho. Beleza, está gravando agora. Vamos começar então, pessoal. Vou projetar aqui para vocês, para a gente poder continuar o nosso estudo sobre realismo, né? Realismo e naturalismo. A gente fez aqui, só vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês lembrarem, tá? A gente fez aqui um percurso, a gente viu a pintura, né? Realista, a gente pensou basicamente como que seria, qual era o pensamento da época, porque é sempre bom a gente saber como que aqueles artistas estão pensando o mundo, visto que a gente sabe que a literatura vai refletir o mundo, né? O dado mundo daquele momento, daquela determinada época. E aí nós entendemos que o realismo vem para ser um movimento contra o romantismo, né, em todos os seus vieses. Conversamos sobre a questão de o romantismo ser a apoteose do sentimento e o realismo já a anatomia, né, aquela ideia que a gente discutiu de que no romantismo há uma exacerbação dos sentimentos, enquanto no realismo, no naturalismo e também no parnasianismo existe mais um apego à objetividade, um apego àquilo que está posto e não àquilo que você acha com base na sua imaginação que vai acontecer. Tá? E vimos a pintura realista, conversamos sobre, né, analisamos esses quadros, né, e aí colocamos algumas percepções que tivemos e chegamos ao ponto em que nós vimos como esse período histórico influenciava o pensamento da época. Tá? Fizemos o destaque para as 3 correntes importantes, né? A corrente positivista, que defende que o progresso social ocorre a partir da ciência, a questão do socialismo científico, né, com Marx e Engels estudando sobre as questões comunistas, sobre a relação, a luta de classes, e o evolucionismo com o Darwin, que vocês conhecem melhor do que eu, né, que foi o ponto em que a gente parou, justamente da ideia de seleção natural, né? Então, como que os mais adaptados podem sobreviver às realidades adversas. Então, as influências eram muito fortes desses 3 caras, tá? E a partir daí a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, beleza? Aqui a gente já entra um pouco para aquilo que é de fato literário, né? Então, quais são os marcos, o que se estabeleceu como marco para o início do realismo e para o início do naturalismo no Brasil, tá? Coloquei para vocês aqui o seguinte, a poesia do final da década de 60 já anunciava o fim do romantismo. Castro Alves, Sosandra de Tobias Barreto mantinham-se românticos na forma e na expressão, mas os temas já eram voltados para a realidade político-social. Lembre-se que você viu comigo na terceira fase da poesia romântica, Castro Alves, conhecido comumente como poeta dos escravos, não à toa, e sim porque trazia a questão abolicionista. Aquilo ali já era uma pontinha de realismo surgindo. E sempre que a gente conversa sobre literatura, eu vou morrer dizendo isso, né, pessoal? A ideia de que nenhum movimento acaba e o outro começa amanhã. Não existe isso, né? As coisas vão tomando uma proporção, um desenrolar, né? Então, quando a gente já vê Castro Alves levantando a bandeira do abolicionismo, criticando a maneira como os negros, os escravos no geral, eram tratados, a gente já começa a observar uma literatura de alguma maneira engajada, querendo falar, querendo chamar a atenção para um problema que no Brasil a gente tem, tá? A gente tinha na época, tá bom? E aí, quando a gente vai para esse ponto aqui
dos marcos, a gente tem 3 concepções adotadas pelas narrativas literárias, né? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: em 1881, nós temos a inauguração do realismo no Brasil. De fato, esse ano foi um ano fértil para a literatura, visto que 3 narrativas fundamentais foram publicadas. Então, O Mulato, de Aloysio Azevedo, que foi considerado o primeiro romance realista, naturalista. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro romance realista. E O Alienista, de Machado de Assis, que é uma novela que eu acho que todo mundo, todo ser humano deveria ler, principalmente nesse momento, né? Não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Eu acho interessante a leitura, valeria bastante a leitura. E aí eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês, né, que a questão do alienista traz ali um médico, uma figura socialmente respeitada, tendo ações avaliativas a respeito do comportamento das pessoas, né? E essas ações que ele avaliava, que ele julgava como sendo certas, né, revelaram para ele uma surpresa. E aí essa surpresa, obviamente, eu não vou comentar qual é, mas a temática de O Alienista diz respeito à questão da psicologia, da psiquiatria, da loucura. Então é algo interessante para a gente ler a título de curiosidade e porque é algo super presente também dentro das provas e é uma leitura que está sempre presente. E é engraçado pensar nisso, né? Está sempre presente no nosso dia a dia, mesmo que tenha sido uma literatura feita no século XIX. Então, se eu pudesse te dar uma dica, né, uma dica de férias, eu falaria para você fazer a leitura de O Alienista, que em 3 dias, 4 dias você termina e te acrescenta muito, tá? Só para lembrar que você, enquanto vestibulando, não tem que ser um cara que tem que decorar milhões de conteúdos, você também tem que ter uma bagagem, tá? Então, quanto mais você lê, quanto mais você tem acesso a textos literários, mais você consegue enxergar isso nas provas, tá? Então, não fica pensando que a vida se resume a acordar, assistir às aulas, fazer os exercícios e dormir. Não é isso. Você também tem que ter um momento em que você vai se desligar, vai ler outras coisas, mas coisas que possam, de alguma maneira, te ajudar nesse olhar, tá? Agora a gente vai falar aqui de algumas características, né? Umas são mais próximas do realismo, outras são mais próximas do naturalismo, mas eu coloquei, né, procurei colocar aqui o grande bojo desses 2 movimentos para que vocês possam reconhecer isso nas provas, tá? E enfim, extremamente importante para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa ao se deparar com algum texto tanto realista quanto naturalista, tá? Então, eu coloquei aqui objetivismo. Vocês estão aí comigo? Vocês estão aí? Estão acordados? Estão prestando atenção em mim? Uhum. Ah, tá. Tá? Fica aqui comigo, tá? Não se desliga. E, porra, vambora, galera. Vambora, porque, né, a gente já tá aí na quarta-feira, a semana tá acabando, a gente tá começando julho, né? Julho tem de vir de uma maneira mais suave para a gente, se Deus quiser, mas, enfim, vamos lá. A gente tem um objetivo e a gente está perseguindo esse objetivo. Então, vamos lá. A primeira questão aqui importante que a gente vai trazer para as características do realismo e do naturalismo é o objetivismo, mas o objetivismo em que sentido? No seu sentido pleno mesmo, no sentido de você procurar a objetividade para ser o seu pilar. Essa objetividade se opunha a qual outro comportamento que a gente tinha no romântico? Alguém sabe me dizer? Enquanto aqui, no realismo e no naturalismo, o objetivismo é o mais forte dos pontos, qual era o ponto mais forte do romantismo em si? Alguém sabe me dizer? Fala aí comigo. Era subjetivo, tipo, o sentimento mesmo?
O subjetivismo, exatamente. Então, enquanto aqui a gente tem uma postura de olhar para tudo que acontece de uma maneira mais objetiva e analítica, essa palavra é muito importante, enquanto aqui a gente tem um olhar mais analítico para as situações, né? Lá no romantismo a gente tinha um olhar mais subjetivo, mais carregado de múltiplas interpretações. Então, a característica dos dois movimentos é uma característica que passa pela objetividade. Fato, isso é inquestionável, tá bom? Um outro ponto importante é a questão do universalismo. O que seria esse universalismo? Alguém sabe me explicar? Eu só fiquei na dúvida porque, tipo assim, no naturalismo tem a zoomorfização do homem, né? Uhum. Mas isso é porque é estranho falar que tem essa pra mim, tipo, que tem essa animalização do homem e isso ser objetivo. Tem sentido Então, aí pra você? eu entendi o que você quis dizer. Olha só, presta atenção. Essa zoomorfização, essa animalização do homem, ela parte não de uma interpretação subjetiva, ela parte de uma observação comportamental da sociedade que age da maneira que lhe cabe, de acordo com a sua necessidade, entendeu, Sara? É tipo classificar um homem como animal, mas não como subjetivo. Tipo assim, o homem é um animal de fato. É tipo isso. Sim, sim, exatamente. Ele é um animal de fato porque ele vive a lei da selva. Ele é um animal de fato porque ele começa um dia, né, começa o dia dele e já vai para o trabalho em busca do pão, né, em busca do alimento para a sua casa. Entende? Então, ele lida ali com o comportamento animalesco quando, por exemplo, alguém mexe com algo que é de propriedade dele. E aí ele parte para a defesa, assim como um animal. Então, é a partir dessa perspectiva, e não de você ficar raciocinando subjetivamente. Você enxerga o homem de fato como um animal, porque o homem é um animal. Nós, é só você parar para pensar, nós seres humanos, né? Nós, eu e você, enfim, qualquer um de nós com fome, cara, a gente quer morrer, a gente quer, tipo, ir atrás de qualquer coisa, a gente fica num desespero surreal. A gente, quando está com sono, a gente se desespera. Um bebê, por exemplo, fica desesperado. A gente, quando tem as nossas necessidades, né, a gente se comporta de uma maneira animalesca. Então, é nessa perspectiva, e não numa perspectiva de que eu fico pensando assim, ai, calma aí, o homem é animalesco porque, deixa eu ver aqui, porque ele se apega ao outro homem, né, pensando em questões assim subjetivas de se apegar, né, porque, por exemplo, um animal se apega ao dono, um cachorro, por exemplo, se apega ao dono, não é nessa pegada, é uma pegada de que, cara, somos animais mesmo e somos instintivos, somos capazes de qualquer coisa de acordo com a nossa necessidade. Se a gente estiver precisando matar, a gente vai matar. Se a gente estiver precisando, sei lá, dar 50 voltas, a gente dá 50 voltas. Esse é o ponto. Entendeu, Sara? Ah, tá. Agora entendi, sim. Obrigada. Nada. Então, ótimo. Essa ideia aqui, que é a segunda ideia, é a ideia do universalismo. Alguém sabe me explicar o que seria esse universalismo que o realismo e o naturalismo trataram? Alguém sabe me dizer? O que seria esse universalismo? O que a ideia de universalismo traz para você? Pensa, universalismo diz respeito ao que é o quê? Então, eu pensei numa ideia de atemporal, que a gente lê e ainda faz sentido. Tem essa relação também? Um pouco, mas
eu acho que você ainda pode mergulhar um pouquinho mais. Principalmente se você compara com o romantismo. Pensa aí. Tainá, Inara, Karine, quem tiver aí, Milena, vamos embora, vamos pensar. Essa ideia de universalismo se opõe a que ideia do romantismo? Eu não sei se tem a ver com isso, mas universalismo eu pensei em uma preocupação geral, assim, sabe? Tipo, tanto o naturalismo quanto o realismo, eles têm uma preocupação com certos aspectos do operariado, essas coisas. Eu achei que teria relação com isso. Tá, mas olha só, então fica nessa vibe. E já. Você fala. No romantismo também se opõe ao individualismo, né, do homem. É esse ponto, é exatamente esse ponto. Tipo, eu ia pegar o que a Milena falou, mas aí você já veio, já complementou, então é exatamente isso, né? Junta o que a Milena falou com o que você falou. A ideia de universalismo deixa o personalismo de lado. Então, enquanto o romantismo... E, gente, olha só, presta atenção. Estou comparando porque é assim que se estuda literatura. Não é de outra forma. A literatura só se estuda a partir de uma perspectiva comparativa. Senão, não adianta. Você sempre tem que comparar o que você está vendo com aquilo que você já viu. O que você está vendo agora com aquilo que você já estudou. O que você vai ver amanhã com hoje. Entende? Então, é sempre nessa perspectiva. Essa ideia de personalismo a gente via muito no romantismo, principalmente na segunda fase. A ideia de individualismo, de egocentrismo, do que eu estou sentindo, o meu universo. Aqui não, aqui a gente já vai falar de aspectos, como a Milena bem falou, aspectos ligados à sociedade, à luta dos operários, à luta de classes, à sobrevivência do povo, de uma maneira geral. Então, aqui, o universalismo, ele tira o espaço do personalismo, que é quando você só fica ali focado, né, num ser, numa pessoa, enquanto o resto do mundo que se exploda, tá? Então é bacana a gente pensar nisso, muito bom vocês terem pensado nessa situação, porque de fato é. Então, vamos lidar com temas universais, tá? E não temas focados a partir de um viés individualista. Isso vai morrer no realismo e no naturalismo, tá? Pessoal, outro tópico, a ideia do materialismo. O que vocês acham? Que característica seria essa? O materialismo, ele se opõe a que característica do romantismo? O que vocês acham? Eu não sei, eu pensei que no romantismo o homem basicamente não era muito... principalmente na segunda fase, né? O homem não era muito apegado às coisas da vida, tanto que ele endeusava a morte. Eu não sei se tem relação. Tipo, opõe nesse sentido. Tá, calma aí. Você está pensando materialismo versus espiritualidade, Nara? É sobre isso que você está pensando? Não, eu não pensei nessa antítese, não. É mais que, tipo, o homem romântico, tipo, principalmente na segunda fase, ele não é apegado, né, às coisas. Sim, ele não é apegado. Mas eu quero que você pense justamente em cima da seguinte ideia. Esse materialismo que a gente vai ter aqui agora, no realismo e no naturalismo, ele vai negar o sentimentalismo que a gente viu lá atrás no romântico. Tá? Então, o materialismo é nesse sentido, no sentido de que, no sentido de posses mesmo, né? De você negar os aspectos de transcendência que o romântico tinha, né? De idealização e tudo mais, e se apegar ao concreto, se apegar ao material, aquilo que de fato existe, aquilo que de fato está diante, tá? Essa é a ideia. O que está diante de você é o que está diante de você, não os sentimentalismos que levam à metafísica, que levam à transcendência, de você pensar num mundo em que vai ser ideal você viver com a sua esposa
né, e com seus filhos. Não, aqui é mundo real, é concreto, é violência, é lidar com as questões urbanas, é lidar com crime, é lidar com casamento por interesse, é lidar com esse tipo de relação, e não as relações transcendentes que nós costumávamos ver no romantismo. Tá bom, gente? Tudo bem isso? Ah, sim, entendi. Beleza. Essa ideia, eu acho que essa próxima ideia é uma ideia muito fácil, né, que é a valorização do presente. Valorização do presente mesmo, do agora. Por quê? O romântico, ele fazia o quê? Ele voltava para o passado. Ele era muito saudosista. Qual é o escritor mais saudosista da segunda fase do romantismo? Alguém lembra? Que falava muito da infância, que a infância era perfeita, que ele gostaria de voltar, mas não pode. Qual é o escritor que fala sobre isso? Vocês lembram? Escritor romântico? Fala. Álvaro de Azevedo? Não, o Casimiro de Abreu, tá? O Álvares de Azevedo falava muito da morte, falava muito do sentimento pela mulher amada, né, dessa idealização. O Casimiro de Abreu idealizava, mas ele idealizava a infância como sendo o melhor momento da vida. Quer dizer, essa perspectiva saudosista, não que o Álvares de Azevedo não tivesse, ele tinha, mas quem era mais apegado a esse passado era o Casimiro de Abreu. Então, aqui quando a gente fala no realismo e no naturalismo de valorização do presente, é justamente porque o realismo valoriza o hoje, o contemporâneo, né? Aquilo que estamos vivendo, e não o passado. O passado já passou, dane-se, deixa para lá, tá? Quem vive de passado é museu. Essa é a fala do realista, tá bom? Essa ideia do determinismo, alguém sabe me explicar? Isso é uma coisa que a gente usa muito na redação, né? As três correntes filosóficas do final do século XIX, né? O determinismo, darwinismo social e positivismo. O que seria esse determinismo, pessoal? Uma coisa que não tem flexibilidade, tipo, se a pessoa nasceu assim, ela vai morrer desse jeito. A ideia que a gente defende aqui do determinismo é a ideia de Taine, né? Que diz que o meio, a raça e o momento histórico vão delimitar quem você é, quem você vai ser. Tá? Então, o meio, o momento e a raça. Essa ideia determinista vem muito disso. Tá? Então, se você nasce numa comunidade, por exemplo, né, você vai morrer ali. É o seu destino, né? Dependendo da sua raça, você pode ascender ou não. Dependendo do momento histórico em que você esteja, você vai ter algum tipo de comportamento, tá? Então, entendam o determinismo como esse tripé, né? O meio, o momento e a raça definem quem você é. Esse é o pensamento. A gente usa muito isso na redação para negar, né? Por exemplo, temas de redação que lidem com a questão do determinismo de uma pessoa que, por exemplo, nesses espaços de violência, né, normalmente, quando se associa ao processo de favelização e à marginalização, né, de uma sociedade que nunca teve o apoio, né, do Estado, quando a gente fala de temas a respeito disso, né, violência, enfim, a questão da comunidade em si, né, existe violência apenas na comunidade, as pessoas que nascem nas comunidades e se desenvolvem nas comunidades, elas são obrigatoriamente pessoas que cometem atos ilícitos, isso vai acontecer só porque o momento, só porque o meio na qual ela vive é aquele meio ali, um meio de violência pode incitar você a ser violento, um meio em que você tenha diversos homossexuais vai fazer de você também homossexual. Então, a gente vem muito para argumentar essa ideia determinista, né? Porque a ideia determinista meio que deixa as pessoas nos lugares em que a classe dominante quer que elas fiquem. Entendeu? Essa ideia, não sei se você acompanha o meu pensamento, mas
esse pensamento determinista é um pensamento que vai de encontro à ascensão social, né? Porque se você mora numa determinada comunidade e você está sujeito a tudo que aquele ambiente propicia, você só vai você só vai ter o seu desenvolvimento ali, você não vai sair dali. Vocês entendem isso que eu falo? Estão entendendo essa ideia? Essa questão determinista meio que deixa você sempre no mesmo lugar. Entendem? Ô, já. Fala. Eu poderia dizer que, tipo, essa ideia do determinismo tem relação com a ideia da animalização do homem, porque no próprio meio em que eles vivem, eles são obrigados a ser animalizados ou eles próprios se caracterizam dessa forma? Não, você foi perfeita. Eles próprios, eles não se caracterizam, não, tá? Toda visão que se tem é uma visão construída. Se a sociedade fala, e, porra, foi muito inteligente da sua parte perceber isso, Milena. Parabéns pelo seu pensamento. Isso é construído, né? Como você se vê, se você se vê enquanto animal, é porque te disseram isso, entendeu, Milena? Não é porque você se vê como as pessoas te denominam, te enquadram em caixinhas, entendeu? Então, quando eu chego para um cara desse, né, dentro de uma comunidade, por exemplo, e falo, cara, infelizmente você nasceu aqui, enfim, você não tem tantas perspectivas, eu estou dizendo para ele que ele é essa pessoa que não vai ascender socialmente e para ele se enxergar como essa pessoa. E aí o conformismo, o comodismo de ser quem se é determinado ali. Agora, eu tenho um outro movimento também. Eu posso simplesmente chegar e falar, cara, você nasceu num ambiente que não é um ambiente propício para aquilo que a gente considera como algo que possa te trazer benefício social, mas você tem como lutar contra esse sistema que quer que você fique aqui oprimido dentro de casa ou que você se enquadre nas atividades ilícitas que a maioria das pessoas que estão no crime organizado lidam. Então, você pode ser diferente, basta que você queira e tenha oportunidade. Quando tu fala para um cara que você pode ser diferente, basta que você queira e tenha oportunidade, cara, a oportunidade ela é externa, mas o querer, a querência, o desejo é interno. Então, junta a querência com a oportunidade, já era, ninguém segura essa pessoa, tá? Então, são sempre discursos construídos, entendeu, Milena? Você se enxerga como um animal se alguém te disser que você é um animal. Essa é a ideia. Ah, tá, entendi. Beleza? Show, então. A obra aqui está rolando solta, tá bem, bem legal. Vamos lá, pessoal. Então, um outro movimento é o movimento do cientificismo, a gente, na verdade, já viu, né? A ideia de que a ciência é o mais importante, de que você precisa reafirmar o poder da ciência, a partir da ciência a sociedade evolui, né? Essa é a filosofia positivista, a partir da ciência há um progresso social, e hoje o que a gente justamente vive é a negação do cientificismo, né? A negação da importância da ciência para o progresso social. Hoje a gente vive num mundo negacionista, né? Que nega a ciência, nega qualquer doença, nega qualquer problemática social. Então, assim, realismo hoje e naturalismo, né? Essas duas correntes, elas são correntes que, dependendo do tema da redação, são obrigatórias de aparecer. Enquanto a gente tinha, né, nesse movimento realista, naturalista, uma valorização da ciência e das suas descobertas, porque a gente sabe que para a ciência o final do século XIX é determinante, enquanto a gente tinha isso lá atrás, hoje a gente vive o processo de negar tudo que a gente construiu. Tá? Então, é algo importante aí para você também. Tá? Entendi dessa parte? Uhum.
Beleza, então. Posturas antimonárquicas, né? A gente percebe aí muito com o Marx. Então, toda essa questão de você defender, né, o ideal republicano, isso aí a gente não tem nem muito o que falar, né? A posição é sempre de combate. A burguesia aqui, ela é negada, e por que ela é negada? Eu não sei em que aula que eu falei isso, mas eu lembro de ter falado sobre isso, acho que foi a Inara que me perguntou, agora eu não estou lembrada, mas acho que foi ela, que o olhar para a burguesia era um olhar negativo, porque a burguesia era a célula-mãe da corrupção. Era assim que os realistas e os naturalistas olhavam para a burguesia. Então, por que a burguesia é um problema? Por que a gente tem que negar a burguesia? Porque é a partir da burguesia que todos os males se manifestam. Que a noção de poder, que a luta por poder se manifesta, entendeu? Que as falsidades ideológicas que acontecem dentro da sociedade, elas partem normalmente da burguesia. Então, dentro dessa esfera, né, os realistas e os naturalistas costumam dizer que se você quer olhar para uma sociedade em que tem corrupção, basta que você enxergue a burguesia como a célula-mãe de toda essa corrupção. Tá? Então, é por isso que eu coloquei ali para você negacionismo da burguesia, porque justamente ela seria a válvula propulsora para que a gente pudesse ter esse tipo de problemática, tá? E a corrupção é uma coisa do ser humano, a corrupção é uma coisa do homem em si, mas na burguesia ela se revela mais, em função dos interesses pessoais que são sempre defendidos, em detrimento dos interesses que são os interesses coletivos. Hoje a gente vive esse momento, né? A gente vive a coletividade, né? Em decadência. A gente vive a individualidade em ascendência, quando, na verdade, o pensamento deveria ser um pensamento coletivo. Por falar nessa coisa de coletividade, de burguesia e de negação, tudo mais, vocês devem ter acompanhado a questão do ministro da Educação, né? Vocês viram esse fiasco, essa vergonha alheia? Uhum. Cara, assim, eu não sei o que dizer quanto a isso, assim. Eu não vi, não. Eu já vi na televisão. O que aconteceu? Não, você está sabendo que ele não tem doutorado. Ah, eu vi agora que era tudo falsificado, essas Sim, e você coisas. sabe que se a pessoa não tem doutorado, ela não pode ter pós-doutorado, né? E você sabe que se a pessoa não tem doutorado, não tem pós-doutorado e diz que tem, isso já é um crime, ela já não pode ser ministra, né? Sim. E também Foi? teve a fraude no TCC dele, né? A cópia. Sim, ele fez plágio da cópia, tipo assim, o TCC é um trabalho de conclusão de curso que você para, eu acho que vocês de medicina, eu não sei, agora tem que ver, mas acho que vocês não fazem, não. Vocês não fazem. Mas normalmente é um momento em que você para e pesquisa sobre um determinado assunto, um assunto normalmente que vai encaminhar aí para a sua vida acadêmica, né? Então, no TCC, você analisa, por exemplo, a obra de Machado de Assis, e aí, a partir daí, você traça que Machado de Assis vai ser o corpus de toda a sua formação acadêmica. Então, você vai fazer um TCC sobre o Machado de Assis, depois você vai fazer um mestrado em Machado de Assis, depois você vai fazer um doutorado em Machado de Assis em alguma das suas esferas. Então, normalmente, isso delimita tudo. Quando você copia 70%, né, é plágio, quer dizer que é outro crime, né? Então, assim, o cara está todo enrolado. E aí a gente vê essas coisas, né? A gente vê, assim, como que o que a gente está estudando agora, que é o realismo, como que é mais importante na sociedade das aparências parecer ser uma coisa do que de fato ser.
quantas pessoas a gente não conhece, são pessoas que dizem que tem isso, que tem aquilo, blá, 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 e na verdade não tem absolutamente nada. Então, assim, é engraçado, eu tenho vontade de rir quando eu vejo isso, porque, assim, é a mais alta, é a coisa mais absurda que alguém pode falar, né? Quer dizer, uma coisa mínima, é a ideia do estudo. Tipo, você pode não ter mestrado, você pode não ter doutorado, você pode não ter pós-doutorado e mesmo assim você é um cara incrível, e mesmo assim você é um profissional incrível, e mesmo assim você sabe dar conta muito bem do seu trabalho. Tipo, por que dizer que se é algo, se você não é? É justamente essa discussão, principalmente com Machado de Assis. Porque você diz que é uma coisa que você não é? Porque a burguesia valoriza as aparências, porque a burguesia valoriza os títulos. Quando, na verdade, gente, olha o que aconteceu com esse homem agora. Ele perdeu absolutamente toda a credibilidade dele. Toda. Não existe um resquício de credibilidade nessa pessoa. Porque tudo é uma mentira. E o pior é ter uma pessoa que coloca alguém nessa posição e que não sabe. Quer dizer, você vai colocar alguém na educação, alguém que frauda os títulos da educação? Como que é isso? Como que é isso? Você vai botar alguém no lugar da educação que fraudou títulos de educação? Eu acho que se alguém contasse essa história pra gente, a gente não acreditaria, porque a gente está vivendo isso, né? Vocês têm essa sensação de vez em quando? Quando essas merdas todas acontecem, vocês têm a sensação de que, tipo assim, cara, isso é um filme, não é possível. Tipo, Sim, eu tô em outro mundo. é uma merda atrás da outra. Eu acho que o inteiro foi assim. Se alguém falasse 2020 vai ser assim, vai acontecer isso, isso, isso. Todo mundo vai falar, óbvio que não. Claro, tipo, é bizarro, cara, é sério. E eu não sei, eu acho que o que a gente pensa é, tipo assim, qual vai ser a próxima? Eu tô nessa vibe, qual vai ser a próxima? Né, julho começou hoje, o que será que julho espera? O que será que julho traz para nós? O que nós devemos esperar de julho? Não sabemos. Já, já. E o. Queria dar um pavãozinho. Oi? O ministro, ele pediu demissão, né, depois. Pediu. Foi Porra, ontem. mas como que não ia pedir, Nara? Exatamente, a cara. Jesus, eu só Como que imagino. como que ele não ia pedir, tipo, absolutamente desmoralizado, sabe? Não tinha mais o que fazer. Senão isso, né? Senão pedir para sair. Porque ficou feio, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, o cara estava na casa dele, ele podia não ter passado por essa, né? Mas ele escolheu passar. E aí agora ele foi descoberto. Quer dizer, toda essa trama, né? Toda essa mentira que ele construiu agora, né, foi revelada. Talvez ele tivesse essa mentira social bem explícita, né? Desculpa, não é explícita, não. É bem embasada, tipo, talvez todo mundo acreditasse nisso. Talvez isso de fato fosse uma coisa que, não, fulano é pós, não sei o quê, tem doutorado na Alemanha, tem isso e aquilo, né? Talvez isso tivesse sacramentado dentro da postura que ele adotou de vida para ele. E agora tudo foi revelado, ou seja, ele é uma mentira, deve estar super envergonhado. Eu não queria ser esse cara nem por 10 segundos, cara. Nossa, Jesus. Foi o mais rápido, né? Ministro que ficou e saiu nesse governo. Eu vi um meme que falava assim, ele foi melhor do que o anterior. E foi mesmo, né? Não deu tempo de fazer nenhuma cagada, pelo menos. Quer dizer, a cagada ele fez com ele, não fez com a gente. A gente só tá rindo dele, apenas, né? Meus amores, para a gente terminar, então, essas características, né, só para a gente dar continuidade, a última é essa ideia de anticlericalismo, né? Então, combater a ideia clerical
visto que em muitas das obras do realismo e do naturalismo a gente tem a denúncia de padres, né? Padres pedófilos, padres criminosos, as beatas, as freiras, falando mal de outras pessoas. Gente, se a gente parar para pensar, essa é a nossa vida, né? Não somos freiras nem nada, mas, caraca, conhecemos pessoas que pregam o nome de Deus, a palavra de Deus, e que têm comportamentos absolutamente questionáveis do ponto de vista da religiosidade, entendeu? Não falo nem da religião, mas da religiosidade, do que a gente entende como sendo algo apropriado para uma pessoa que lidera uma comunidade religiosa, e do que a gente considera sendo, né, bacana para um ser humano. Então, a gente tem como exemplo aí, se a gente for parar para pensar, o João de Deus. Vocês acompanharam? Vocês sabem de quem eu estou falando? Uhum. Pois é, tipo, a gente vê o cara metido em estupro, em assédio, como, né? O cara ganha, ele usa, na verdade, um nome, né? João de Deus. Você bota esse adjunto adnominal de Deus, né? De Deus remete ao divino. Aí você carrega isso nas suas costas, no seu nome. O seu nome é o que faz quem você é na sociedade, né? Então você carrega isso no seu nome e você faz um monte de merda, você é acusado nesse nível, desse tipo de crime, cara, então é uma inversão de valores surreal, é uma coisa assim, que as pessoas estão achando que o mundo é só isso aqui, e que daqui tudo acaba, que não existe espiritualidade, que não existe mais nada para frente, de que as merdas que você faz aqui ninguém vai ver, não existe um depois. Eu tenho a impressão de que as pessoas estão vivendo dessa maneira, entendeu? E essa inversão de valores é tão negativa que às vezes a gente questiona se a gente está fazendo o certo, né? Se a gente está agindo da maneira que a gente teria de agir, ou será que a gente, em algum momento, também não vai se corromper com isso, né? Aconteceu uma coisa, acho que foi na semana retrasada, agora eu não me lembro. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na aula, agora eu não me lembro, mas eu lembro da minha mãe, eu estava no quarto com ela, e a gente estava conversando, e aí a minha mãe tipo, começou a falar assim, cara, eu tô esse tempo todo em casa, não saí nem nada, não tô vendo seu irmão, porque meu irmão não estava vindo mais aqui, meu irmão começou a trabalhar, né, mas aí no sábado passado ele fez o teste de Covid, e graças a Deus ele não pegou o vírus, então ele veio para cá. Ele não tem o vírus, nem ele, nem a minha cunhada, então eles voltaram a frequentar aqui em casa. Mas mesmo assim, com todos os cuidados, máscara o tempo todo e tudo mais. E aí ela estava super chateada, tipo, caraca, eu fiquei a vida inteira, eu estou esse tempo todo dentro de casa, não saí, enfim, fui ao mercado porque tinha que ir, mas será que eu estou fazendo certo? E as pessoas estão na rua. Cara, quando você para questionar o que você está fazendo, sendo que você está fazendo certo, é que, cara, tu tá vivendo num conflito, assim, de que o certo virou errado e o errado virou certo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Quando a gente para questionar as nossas ações, sendo que o que a gente está fazendo é que é o certo, cara, deu muita merda. E eu peguei e falei assim, mãe, não, você tá certa, o que você está fazendo é certo. Não se culpe por estar fazendo certo. Entendeu? Tipo, o que as pessoas estão fazendo é que elas não deveriam fazer, mas elas fazem porque, enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sim. Como é bizarro a gente passar a questionar as ações que a gente tem, que são ações que são corretas
porque os outros não estão fazendo. Então, tipo assim, hoje, né, você agir de uma maneira positiva causa um estranhamento. Às vezes, hoje, você dar muita atenção para uma pessoa, a pessoa olha e fala assim, cara, pô, fulana não existe. Por exemplo, a Jarline não existe, cara. Caraca, eu falo com ela, ela não sei o quê. Tipo, o fato de eu te dar atenção faz com que... Não sei se vocês já viveram isso, né, com alguém, ou se vocês já pensaram assim, cara, fulana é inacreditável, porque, tipo assim, que pessoa boa, ou que pessoa isso e aquilo. Quando, na verdade, isso deveria ser o padrão, né? Deveria ser o normal, mas hoje a gente não se acostuma. Porque a gente está vivendo uma sociedade tão filha da mãe que a gente não consegue mais ver algo diferente disso, entendeu? Então, é realmente assustador. Não sei onde a gente vai parar, não, sabe? Enfim, que tenhamos forças para lidar com isso. E aí, pessoal, encerrando essa... Fala. Rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu Fala. acho que eu também perdida no contexto histórico. O anticlericalismo também não teria a ver com essa questão dos padres, essas coisas estarem relacionadas com a burguesia, com a alta nobreza e terem grandes quantidades de terra, dinheiro, essas coisas? Sim, você está certa, é exatamente isso. Mas esse contexto histórico ainda é relacionado a... É porque, tipo, eu olhei aqui, estava dizendo século XIX. Mas Sim. eu não lembro muito bem como é que era a questão da hierarquização. Não, olha só, aqui a gente está falando de segunda metade do século XIX. Eu não sei se vocês já viram isso com o Gustavo, né? Porque ele que vai te dar um contexto histórico mais apropriado, mas a gente está no contexto ali de discussão da luta de classes ali com Marx na segunda metade. A gente está falando aqui de 1880, a gente está falando desse período, né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Olha para cá, deixa eu... Olha só, aqui, ó. A gente está falando aqui da segunda, né? Da segunda Revolução Industrial. Ó, a Revolução Industrial iniciada... Só te falando assim, de uma maneira superficial, tá? Quem vai te explicar esse contexto é o Gustavo. Mas aqui a gente está entrando na segunda, né? A Revolução Industrial, iniciada no século XVII, entra em uma nova fase em meados do século XIX. Então, a gente está falando ali de 1850, 1860, por aí, tá? Mas o que isso tem a ver com a sua dúvida? Eu quero entender em que momento entra a questão que a gente está conversando. Não, porque, tipo, você falou que o anticlericalismo tem a ver com essa ideia dos padres serem abusivos, serem desonestos, essas coisas. Corruptos, né? Corruptos. Sim. Mas também teria a ideia dessa coisa deles serem, tipo, da alta nobreza? Eles são da alta nobreza, né? Eles são da alta nobreza. Então, aqui, quando a gente fala sobre essa questão dos padres, desse anticlericalismo, é porque eles tinham muito poder. E poder, né, a ideia do poder que se fala é um poder que está acima do bem e do mal, né? Então, você tem a sua influência social e, por conta da influência social que você tem, influência social, leia-se, dinheiro, você age de uma maneira que, enfim, é inapropriada e ninguém vai questionar sobre isso, né? Ninguém vai falar nada para você, porque você faz parte do clero e da nobreza, né? Então, por que você, sendo um representante religioso, por exemplo, por que você seria questionado, entendeu? A ideia é essa. Mas fala, você ia falar outra coisa. É porque eu lembro que eu li um negócio em relação ao realismo. Eu até te perguntei isso. Se é focado no... Nossa, legal. O realismo ser focado na crítica à alta burguesia, à alta nobreza, essas coisas, e o naturalismo nas próprias dificuldades do coletivo. Do coletivo. E aí, sim, a questão do anticlericalismo tem a ver com essa questão dos padres também serem contra o operariado, também
serem maus. Não. Presta atenção, olha só. Milena, quando a gente fala do anticlericalismo aqui, não é a principal característica do realismo e do naturalismo, tá? Não é. A gente tem aqui denúncias, mas não por conta da luta de classes, não. Não porque um ascendeu e o outro não ascendeu. Não é por isso. Aqui a questão, a gente está falando de comportamento. Não é que o padre é rico, então... Não, a gente está falando que os padres que fazem parte desse poderio todo social, eles são pedófilos, eles são desonestos, eles dão em cima das freiras. A gente está falando de comportamento, tá? Então, o comportamento deles nada tem a ver com a questão deles irem contra, não na literatura, né? Não sei na história, mas não no sentido de eles irem contra a ascensão social porque eles perdem a influência deles. Não, eu estou falando de comportamento. Não sei se foi isso que você quis trazer aqui para a discussão. Ah, tá, foi isso mesmo, em ser mais relacionado à própria corrupção mesmo. Isso, do comportamento, os comportamentos, não relacionado assim, o cara vai ascender socialmente, eu vou perder meu dinheiro. Não, porque eles eram intocáveis, né? A ideia era justamente olhar a sociedade, olhar para esses caras sem questionar. Só que aí chegou um cara chamado Machado de Assis e começou a falar, peraí, calma aí. Não é porque ele faz parte da igreja que ele não está envolvido, né, em escândalos de pedofilia, escândalos de assédio sexual, as freiras, as beatas. Então, aqui a gente fala numa questão de comportamento mesmo, tá? Não é porque o padre ou o pastor ou as freiras eram contra a ascensão social das pessoas, não, tá? Ah, tá, beleza, entendi, então, valeu. Nada. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem agora, né, dando continuidade aqui, gente, há uma leve comparação do romance realista e do romance naturalista, tá? Então, o realista vai ser o amarelinho e o naturalista vai ser o verdinho. Coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Cultivado no Brasil por Machado de Assis, o romance realista é uma narrativa que se volta para a análise psicológica das personagens. Milena, isso aqui agora vai ser importante até para te ajudar a entender o que a gente estava conversando agora em alguns momentos. No momento anterior. E considerando o comportamento deles, critica a sociedade. Então, se você, por exemplo, é um cidadão e você percebe que um padre está olhando para a bunda da freira, vou jogar o português correto, tá? Vou falar logo o português direto para não enrolar, para vocês entenderem o exemplo. Se você está ali, você é um cidadão e você olha um padre você vê, né, um padre olhando para a bunda de uma freira ou de uma beata, tu fala assim, mas calma aí. Do jeito que ele está olhando, quer dizer, esse comportamento dele é um comportamento que revela uma hipocrisia, porque ele fez um voto de castidade e esse voto de castidade o impede de agir daquela forma. O foco aqui, Milena, é o agir. É como que a pessoa tem a ação dela contrária àquilo que ela defende. É a famosa hipocrisia, entendeu? Então, aqui, o Machado, principalmente, vai olhar para os personagens sociais de maior destaque, e por isso que tem clero, por isso que tem monarquia, por isso que tem essas esferas de poder, e vai começar a criticar o comportamento deles, visto que eles são vistos como um padrão a ser seguido. E aí o Machado de Assis fala assim, não é bem assim, não. Entende, Milena? Aham. Show. E aí eu coloquei aqui para você, ó. O romance machadiano analisa a sociedade através de personagens capitalistas, ou seja, pertencentes à classe dominante. Então, quanto maior o poder financeiro, mais merda o cara vai fazer, mais Machado de Assis vai falar sobre ele. Tanto é que Machado de Assis fala muito da burguesia, muito dos grandes empresários,
muito dos grandes comerciantes, porque são eles que vão revelar, né, todo o malefício aí da hipocrisia, né, visto que a gente tem nessa sociedade uma análise de quem tem poder deve ser seguido e quem não tem poder fica por baixo, tá? Então aqui os personagens são analisados sociologicamente, tá? O romance realista documental funcionando como um retrato de uma época. Então a gente tem ali dentro das proporções, né, não esquecendo que literatura é uma recriação da realidade, a gente tem aquele viés de olhar para a sociedade da época e tentar reproduzir da maneira mais fidedigna possível os comportamentos. Então, normalmente ali, principalmente Machado de Assis, é ali a burguesia, Rio de Janeiro, metadinha do século XIX, né? A grande temática gira em torno desses caras. O contrário do romance realista é o romance naturalista, que já vem com uma outra pegada. E qual é a pegada? Você analisar sociologicamente os grupos marginalizados da sociedade. Então, olha só a diferença. Realismo está analisando o personagem para enxergar toda a sociedade. O movimento naturalista não vai enxergar um para ver tudo. O naturalista vai enxergar grupos de marginalizados, para perceber como que eles se comportam no coletivo, para, a partir daí, analisar a sociedade. Então, se a gente tivesse que pensar, rapidinho, se a gente tivesse que pensar, fazendo uma analogia com a aula de redação, fazendo uma analogia com os métodos de raciocínio lógico, se a gente tivesse que pensar no realismo, a gente pensaria que o realismo é indutivo, visto que ele parte de um ser para o todo, que é o todo social. Se a gente olhasse para o naturalismo, vê se vocês vão entender isso. Se a gente fosse para o naturalismo, a gente já iria ter, na verdade, um pensamento dedutivo, porque a gente ia começar do geral, que é o grupão marginalizado, para o particular, que é a sociedade. Vocês entenderam essa analogia? Eu não entendi muito bem essa analogia para os naturalistas, não, porque a sociedade, para mim, parece muito mais abrangente do que um grupo. Então, a sociedade é abrangente em todas as esferas, seja no realismo, seja no naturalismo. Só que a analogia a esse pensamento, Inara, é o seguinte, porque no realismo você pega um personagem para analisar o todo. No naturalismo, você pega todo o grupo para analisar o todo. Entende? Ah, sim, entendi. É nesse sentido. A sociedade vai ser sempre maior, obviamente, do que um grupo ou do que uma pessoa, mas fazendo uma analogia aos métodos de raciocínio, no realismo a gente vai ter um personagem que vai refletir em diversos. No naturalismo, a gente vai ter vários personagens que vão representar uma sociedade, tá? Então, a analogia basicamente funciona dessa maneira. O naturalismo apresenta também romances experimentais, tá? Nos quais se enfatiza a natureza animal do homem. Frequentemente apresentam descrições minuciosas de atos sexuais que tratam de temas até então proibidos, como o homossexualismo. Pela primeira vez na literatura, a gente vai falar de sexo real, né? Há, inclusive, algumas publicações, depois eu posso mostrar para vocês a título de curiosidade, que descrevem minuciosamente a cena sexual mesmo. É uma coisa louca, assim, você olha e você fala, caraca, você consegue imaginar exatamente toda a situação sexual a partir daquele olhar naturalista. E aí eu pergunto para vocês, por que
por que essa concepção sexual ela existe no naturalismo e não no realismo? Cara, essa pergunta é boa, hein? Eu quero que vocês me digam por que se fala da natureza sexual, dos detalhes sexuais no naturalismo e não no realismo, se no realismo a gente também tinha questões sexuais, mas era uma coisa mais de casamento por interesse. O que vocês acham? Fazer vocês pensarem aí um pouquinho para me responder isso. Oi, Yaya. Fala. Tem a ver com, tipo, porque os animais, eles têm essa coisa de ritual, de acasalamento, tipo, mecanismos para isso acontecer mesmo, como se fosse da própria natureza, e isso refletiu na pessoa humana também. Cara, você deu uma viagem boa aí, hein, Sara? Porra, tu Mas não tem viajou. nada a ver, não. Oi? Mas não tem nada a ver, não. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Pode ser essa questão que eu criei agora, ela não tem uma resposta, ela tem olhares, né? Eu quero ouvir o que você vai falar e o que suas amigas vão falar, mas tipo, não existe uma resposta certa. Claro que tem um ponto principal aí que a gente quer falar, mas por que não ser o que você falou? Você pode repetir para as suas amigas prestarem mais atenção agora? É a questão mesmo, tipo, de mecanismos de tipo, relações de acasalamento. Tem, por exemplo, pássaro canta, né? Tipo, eu pensei mais nisso. Sons que determinados animais fazem para isso. Isso acabou sendo certinho. Entendi. Então, como se fosse assim, porque os animais em si têm comportamentos sexuais específicos, e aí a gente coloca, né, dentro do naturalismo o estudo dessa natureza animal. Tudo bem. Quero ouvir outras pessoas. Milena, Nara, o que vocês acham? Eu também tinha pensado nisso. Mas pro sentido de ser natural mesmo do animal, né? Fazer essas coisas. Fazer essas coisas, sensacional. Fazer essas coisinhas, fazer essa aliança. Tá. Vai, Milena, fala aí. Eu pensei naquela questão do cortiço, né? Porque, tipo assim, eu lembro que eles dividiam o mesmo banheiro e aí não tinha muito essa privacidade. Então, o corpo, ele não era considerado uma coisa tipo, nossa, a mulher tá mostrando a perna, essas coisas. Não. Era bem natural, tipo, as mulheres andando mais despojadas até para estender roupa, lavar roupa no rio, essas coisas. Então, não existia muito essa privacidade. E aí era meio que, não sei se eu posso falar de distração deles, mas era meio que uma coisa natural essa sexualidade acontecer. Não sei se tem muito a ver. Pode ter a ver. Quem mais está aí para responder? Karine está aí ainda, Tainá está aí ainda. O que vocês acham? Eu achava que era um negócio mais natural mesmo, sabe? Porque às vezes é uma necessidade do ser humano e como tá na época do naturalismo, era uma coisa mais natural de acontecer. É uma necessidade, é ótimo. Mas é mesmo, né? Gente, parte muito para... Assim, a questão, na verdade, ela é uma questão ridícula do ponto de vista, assim... Não existe teoria para explicar essa situação, mas tem alguma coisa, eu quero perguntar para vocês aqui, olhando para vocês, existe alguma coisa mais instintiva do que o sexo? Óbvio que não. Não existe nada mais instintivo, nada mais animalesco. E eu não estou falando de performance de filme pornô, não, tá, gente? Eu estou falando do normal. Não existe nada mais instintivo para o homem, nada mais natural, né? Tem a ver com a questão deles, como a Milena colocou, deles morarem
nas mesmas estruturas e não terem muita privacidade, e um olhar o outro tomar banho e tal, que não sei o quê. Mas, cara, se você hoje olha alguém tomando banho, você vai em cima dessa pessoa? Não é assim. Né? Não, não é dessa forma, pelo menos eu acho que não. Né? Minimamente você tem que ter um interesse, né, por essa pessoa para você ir para cima dessa pessoa, mas naturalmente você não faz isso. Entendeu? Naturalmente, você vai olhar alguém tomando banho, você vai em cima da pessoa, porra, vai se tratar. Não, você não vai fazer isso. Então, na verdade, quando se fala muito sobre sexo dentro do naturalismo, é porque não há nada mais animalesco e instintivo na sociedade humana do que o sexo. Você não racionaliza. Você não racionaliza o sexo em si. Quando eu estou dando aula no presencial sobre esse assunto, porra, é engraçado pra caralho, que a gente fala cada besteira, mas, enfim, aqui a gente não vai falar tanta besteira, porque não cabe, mas essa aula vai para a internet, né? Mas eu digo assim, a própria ideia de você tratar isso de uma maneira natural impede você de racionalizar. Você não vai racionalizar uma situação dessa. Ah, não, calma aí, agora você vai pegar, agora você vai me beijar, agora você vai tirar minha roupa, agora... Caraca, isso parece, sei lá, um stand-up, não existe isso. Né? Não existe racionalização para esse movimento. Por isso que é um movimento natural, por isso que o naturalismo é que estuda isso. A concepção de sexo que a gente tem no realismo é, assim, uma concepção por interesse. Né? As pessoas vão se relacionar sexualmente por interesse, porque querem ascender socialmente, porque querem fazer parte de uma alta classe. Né? É bem, bem distinto isso. No naturalismo, não. No naturalismo, as pessoas vão se relacionar sexualmente porque elas têm tesão, porque elas têm vontade, porque não existe nada mais natural do que isso. Né? E aí eu achei engraçado a Sara falar, porque os rituais de acasalamento e tal, porra, não deixa de ser. Entendeu? Não deixa de ser. Ou tu vai para a cama com alguém porque tu acordou e falou, vou para a cama com alguém. Não. É um processo. Lembra daquela brincadeira que eu fiz com o Rômulo quando eu vi aquela aula e eu falei, pô, não levou nem no bar? Eu fiz essa brincadeira, vocês lembram de quando eu brinquei assim com ele? É porque existe um ritual. Essa coisa que Sara falou não foi uma coisa assim, eu falei, tu viajou um pouco, mas não é tão viajante assim se a gente for parar para pensar nessa situação sexual específica. Tá, gente? Então, assim, não só a questão sexual heteronormativa, como a gente está acostumado, mas também a questão da homossexualidade, né? E a ideia da homossexualidade, por quê? Porque existe ali, né, dentro das produções, um escritor chamado Raul Pompeia, eu vou até falar dele daqui a pouco. Ele viveu no internato. Com 10 anos de idade, ele chega à cidade do Rio de Janeiro, trazido pelos seus pais, e ele é matriculado num colégio interno, num colégio em que só existe homem. E aí, vocês podem imaginar, né? Existe a questão da homossexualidade, isso nunca havia sido comentado dentro da literatura. Já, isso significa que não existe homossexualidade, que a homossexualidade só existe agora? Não. Lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade Clássica, eles comentavam isso na literatura grega. Agora, na literatura europeia e na brasileira, não se falava sobre isso. Foi o primeiro momento em que a gente começou a trazer essas ideias para discutir homossexualidade e tudo mais. Tá, gente? Então, só um panorama aqui entre os tipos de romance para a gente poder perceber, né, o que tem um que não tem no outro, tá? Ou os pontos de encontro dos dois. Eu queria mostrar essa foto aqui para vocês e queria que vocês comentassem. Esse aqui é o Machado de Assis. É a mesma pessoa? Me diz aí. Para vocês, parece a mesma pessoa?
Eu acho que é mais por conta daquilo, né? Que tipo, as obras mais famosas eram as escritas por brancos, daí acontecia esse embranquecimento, né? Do Machado de Assis nas fotos. Exatamente. Então, a ideia até que esses dias aí, né, tem circulado, não sei se vocês acompanharam, se vocês viram, algumas notícias sobre isso. Depois eu vou até procurar aqui. Acho que tem umas 2 semanas. Vou procurar aqui, vou mandar lá no grupo para que vocês leiam, né? Como que o Machado de Assis era colocado. Essa foto aqui era uma foto que, na verdade, assim, ele não está nem o mais branco que poderia, tá? Mas existe essa concepção, né, de terem retratado ele de uma maneira como se o negro não pudesse ocupar o espaço que ele ocupou. Porque se você analisar a vida do Machado de Assis, quem ele era e o que ele produziu, entendeu? Para as concepções sociológicas, ele é um ponto fora da curva absurdo. Tanto é que ele não é à toa que ele é o cara mais conhecido e mais exaltado na literatura. Talvez porque não só a genialidade dele da escrita, mas também porque, para aquela sociedade preconceituosa, né, imagina o que é um negro vencer. Porra, caraca, imagina só. O que seria um negro vencer? Né? Para quem se incomoda com a vitória dos negros, isso diz muito, né? Então, esse processo de embranquecimento que a gente vê aqui, né, essa luz para refletir uma concepção de uma pele que não existe, é justamente porque essa pele aqui é uma pele que, para a nossa sociedade, né, com, né, a ideia racista já entranhada desde a nossa colonização, seria inadmissível um negro vencer como ele venceu, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades e alguns pontos importantes sobre o Machado para a gente ver, tá? Joaquim Maria Machado de Assis foi, sem dúvida, a figura mais importante de nossas letras na virada do século XIX para o século XX. Escritor respeitado por seus contemporâneos, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Imagina você, é a famosa ABL que a gente fala, né? Imagina você, enquanto negro, ser o primeiro presidente da maior cúpula de literatura da época e da maior referência de literatura e de língua da época, sendo ali quem você é. Caraca! Então, você para pensar num cara que que era negro, que foi morador de rua, que aprendeu 4 línguas sozinho, com um livro que pegava na rua para ler. Um cara que era autodidata. Você enxergar esse cara como alguém que chega ao ponto que ele chegou, puta merda, isso é uma coisa assim absurda, é um escritor à frente do tempo, né? Sem dúvida. E continua sendo. E escreveu coisas lá no século XIX que se perpetuam até hoje. Aí tu pensa, caraca, que parada bizarra, né? O cara lá tinha essa visão. Como é que a gente explica isso? Não dá para explicar isso. Simplesmente genial mesmo, né? Em sua obra, a psicologia, a ironia e a crítica eram sempre presentes. Então, a gente sempre observava, quando eu botei psicologia aqui, quero dizer o seguinte, análise comportamental, a psicologia faz isso, tá? Então, quando eu boto a psicologia, não é que ele ficou falando de psicologia, tá? É porque existe uma observação comportamental, tá? Que ele faz, que está ali nascendo nesse berço. Não esqueça que a psicologia vai surgir, a psiquiatria vai surgir ali final do século XIX, tá? Ironia é normalmente o que cai na prova, quando cai Machado de Assis, né? Quando cai Machado de Assis e se pergunta qual é a figura de linguagem presente, normalmente a gente vai marcar a ironia como resposta, tá? E normalmente aparece como ironia fina,
Vocês sabem me explicar o que seria uma ironia fina? Alguém sabe me dizer? O que seria uma ironia fina? Digam aí para mim. É mais discreta, assim, quase imperceptível. É mais discreta, quase imperceptível. Então, muitas vezes você lendo Machado, você vai ler, aí uma pessoa vai rir, a outra não. Uma pessoa vai perceber e outra não. O que faz você perceber as ironias finas de Machado de Assis? Quero ver se você é inteligente, se você vai saber me responder. O que faz você perceber ironias finas? Se você lê pra cacete, né, meu amor? Se você não lê nada, você não consegue perceber que o cara tá debochando de você. O cara tá debochando ali na sua cara. Você não consegue perceber isso. Então, se você lê pouco, você não vai conseguir perceber. Por isso que quando tem uma roda de Machado de Assis, uns vão rir, outros não. Não estão no mesmo nível de leitura com toda certeza, tá? Costuma-se distinguir na obra de Machado de Assis duas fases. Então, ele teve duas fases, uma fase romântica e uma fase naturalista, uma fase realista. Ele é conhecido mais como a fase realista, tá? Mas ele também teve uma fase romântica. E aí, uma fase romântica em que sentido? Porque nas obras de viés romântico, o amor apareceu, o casamento apareceu, só que aqui, a gente, quando olha para a sociedade e para os estudos de Machado de Assis, a gente está olhando para um cara que é mais reconhecido como um realista, porque dentro dessas concepções de amor, de casamento que ele trazia, já existia um olhar comportamental para o que acontecia dentro do relacionamento. Olhares que estudam comportamentos são olhares realistas, tá? Então, por isso que eu botei aqui para você. Nas suas obras de viés romântico, o amor esteve presente, o casamento já surgia e já havia uma ligeira preocupação psicológica. Nas suas obras de viés realista, estavam presentes a análise psicológica dos personagens, o pessimismo, o negativismo, a linguagem correta e clássica, as frases curtas e a técnica dos capítulos curtos e da conversa com o leitor. Esse ponto também é um ponto muito pedido em prova. Essa técnica que é dele, e que todo mundo que tem isso depois do Machado de Assis foi porque copiou o Machado de Assis. A verdade precisa ser dita. A verdade é essa. Machado de Assis é o cara que desenvolve a técnica da conversa com o leitor. Então, ele diz para o leitor o que o leitor vai encontrar. Então, quem leu Dom Casmurro para a prova da UERJ, acho que tem 1 ano, 2 anos, não me lembro. Acho que foi, não sei, acho que foi o primeiro. Acho que deve ter uns 2, 3, agora não me lembro, mas quando a UERJ começou com essa coisa de livro para redação, ela começou com Dom Casmurro. E aí, quem lê Dom Casmurro ou qualquer outro livro, ou qualquer outro conto de Machado de Assis, percebe que ele diz para a gente o que vai acontecer. Isso é uma estratégia, e aí já estou te dando gabarito, tá? Isso é uma estratégia de leitura para preparar quem está lendo para um acontecimento. Quer dizer, eu vou chamar a sua atenção porque o que eu vou te falar ali, enquanto narrador, é muito importante. Então, em todas as vezes em que o Machado de Assis diz para você, caro leitor, agora você vai acompanhar os meus motivos de desconfiança de Capitu. É porque ele quer trazer para o núcleo da narrativa dele aquele olhar. É nesse momento que ele vai revelar para você por que ele desconfia que Capitu o traiu. Tá? Então, é dentro dessa concepção que a gente precisa olhar essa técnica. Não é uma técnica simplesmente porque ele é super simpático e ele quer falar com você. Não pensemos nisso. Vamos pensar de uma maneira mais maliciosa, tá bom? As principais obras dele, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que se enquadram aí dentro desse segundo viés, que é o viés mais importante, o viés que as provas cobram, que é o viés realista, tá bom? Aqui eu coloquei para você um trecho de um conto dele chamado Missa do Galo,
tá? Eu vou ler rapidamente com você, para que a gente perceba alguns pontos aqui, tá? Na verdade, vai ficar para casa essa escrita, tá? A gente vai ler junto e você vai escrever quais características você conseguiu depreender de Missa do Galo, tá? Então, anote, seu dever de casa você vai ler esse trecho aqui, e esse trecho, na próxima aula eu vou partir disso, tá? Nesse trecho aqui, quais são as características do realismo, quais são as características gerais que você percebe, características do realismo ou características que se confrontam com algo do romantismo, tá bom? Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17 e ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com meus livros, poucas relações e alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e as 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa, ou seja, disfarçadamente, tá, pessoal? Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a santa e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para a maometana. Aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos de uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Então, nesse trecho aí, vocês vão me dizer características que vocês perceberam dentro dessa publicação, partes em que você pode destacar como partes importantes para a gente conversar sobre o Machado de Assis e sobre o movimento realista. Tudo bem? Pode ser assim? Tudo bem. Na semana que vem, então, a gente conversa sobre isso, tá? E aí a gente termina essa parte e já entra no parnasianismo, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então, ó, beijo. Amanhã a gente se vê de novo.